Graças a paz, irmãos. Nessa noite, nós vamos falar de um tema que não foi combinado. Acredito que, apesar da nossa igreja sempre enfatizar muito missões, hoje é uma noite em que tem se falado bastante sobre isso, ainda mais, do que o comum. E não foi combinado, mas entendendo o propósito da nossa igreja, inclusive os desafios para esse ano, de sermos mais missionários, de sermos mais intencionais nisso, é um tema que eu gostaria de falar. E o tema é: eu, um missionário, você só pode estar brincando. E ao dizer eu, não estou dizendo eu, Jean, mas que cada um possa ler, e se entender como eu dessa frase, Eu, um missionário, você só pode estar brincando. Eu acho que muitas vezes, quando se fala sobre esse tema, a gente não coloca para nós mesmos, Nós imaginamos os missionários lá longe, as outras pessoas, mas pouquíssimas vezes nós aplicamos isso como algo que nós devemos fazer. E antes de começar, eu gostaria de fazer só uma diferenciação, que durante muito tempo eu tive dificuldade de entender alguns termos. E só para ficar de forma ainda mais clara durante a mensagem, eu gostaria de explicar um pouco da palavra missionário, O missionário, a palavra missionário, ela traz a ideia de alguém que é um mensageiro, de alguém que é enviado. Então, por isso que geralmente as igrejas usam o termo missionário para aqueles que foram enviados para algum lugar para pregar o evangelho, e usam palavras como evangelista para aqueles que estão em contexto local, pregando a palavra também. Ambos são, de certa forma, missionários, estão pregando a palavra, estão pregando o evangelho, estão indo pela cidade, mas geralmente usa isso só para deixar mais claro, que o missionário é alguém que foi enviado. Mas o missionário é alguém que foi enviado para cumprir uma missão. E nós vamos falar bastante hoje sobre essa missão. E para isso, nós vamos ler Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 20, ao 20. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lendo esse versículo, nós vamos tirar algumas lições, mas de forma geral eu quero concluir com os irmãos hoje que, pode passar, Heitor, que todo discípulo de Jesus é convocado à missão de pregar o evangelho. Sem exceção, todo discípulo de Jesus é convocado à missão de pregar o evangelho. Eu quero convidar os irmãos a orar mais uma vez, para que Deus abra os nossos corações para essa mensagem, amém? Então, Senhor, aqui está a sua palavra, e nós pedimos para que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que a gente possa aprender e entender aquilo que o Senhor quer nos falar, e que os nossos corações sejam transformados, estejam sensíveis, quebrantados, para que a gente coloque em prática, para que a gente não seja só ouvinte, mas praticante também. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensando um pouco em missão, uma das primeiras coisas que me vem na cabeça são alguns filmes, são séries e são coisas que indicam muita ação. E nos últimos anos, os super-heróis se popularizaram bastante, Tem se lançado vários filmes de super-heróis, a Marvel, a DC e outras produtoras estão investindo muito nisso, e inclusive eles têm ganhado muito dinheiro com isso. Isso mostra que as pessoas estão muito interessadas em assistir esse tipo de filme. Um exemplo é o filme que lançou há pouco mais de um mês atrás, do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e que ele faturou cerca de 1,69 bilhões de dólares. 1,69 bilhões de dólares. Ou seja, muito dinheiro. Ou seja, muita gente pagando para assistir, mostrando que tem muita gente interessada nesse tipo de conteúdo. E esse não foi o filme de maior bilheteria da história. Esse foi o 6º filme de maior bilheteria da história. Ou seja, tem 5 filmes
que faturaram muito mais de 1,69 bilhões de dólares. Ou seja, muita gente pagando para consumir esse tipo de conteúdo. Outro ramo, né, que geralmente a gente vê bastante são os filmes mesmo, filmes de ação, séries de ação, 007, Missão Impossível e filmes desse estilo assim, se tornam cada vez mais comuns, as pessoas gostam bastante disso. E geralmente filmes que tem muita ação, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo descoberta, muita explosão, né? Isso mexe com a emoção das pessoas. Mas eu acho que o que principalmente faz as pessoas gostarem disso é o fato daquela quebra de expectativa. Tem algo muito ruim acontecendo, tem algo assim, algo que parece não ter saída, mas aí chega um super-herói e ele salva o dia e a pessoa que estava em perigo é salva, é resgatada e tudo fica bem. E isso reflete, né, o desejo do nosso coração de ver a justiça sendo feita, de ver o bem vencendo o mal, de ver coisas impossíveis, né, muitas vezes acontecendo. E a gente acaba projetando esse anseio do nosso coração nas coisas que a gente assiste. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais os super-heróis têm feito tanto sucesso hoje em dia, né? Mas, pensando em pessoas com perigo e pensando em salvação para essas pessoas, geralmente a gente não pensa muito sobre isso, mas nesse exato momento existem milhões de pessoas que estão em perigo, que estão sofrendo, muitas delas correndo risco seríssimo de morte, né? E geralmente a gente não considera isso o tempo todo, né? Até porque senão nossa vida seria, né? A gente ficaria o tempo todo. Mas eu gostaria de fazer essa reflexão nesse momento. Existem milhões de pessoas, na verdade existem bilhões de pessoas nesse exato momento que estão correndo perigo de morte e que precisam ser salvas. Mas perigo de quê? E por que elas estão em perigo? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Pode passar, por favor. Falando bem rápido por isso, todos nós aqui sabemos, acredito que concordamos que o mundo foi criado por Deus e Deus criou o mundo perfeito para que a gente pudesse ter comunhão com Ele. Mas infelizmente, né, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão afastados de Deus, né? Então, pensando nesse contexto de heróis, o pecado ele é como se fosse um vilão, né? Que ele nos afasta de Deus, ele atormenta as pessoas, ele traz sofrimento para a vida das pessoas. E se todos pecaram, estão distantes de Deus, e o salário do pecado é a morte, todos correm o risco de morte, né? E quando a gente fala morte aqui, a gente está falando também da morte espiritual. Mas o mesmo Deus que criou o mundo, ele amou o mundo tanto, né, de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E para isso é necessário que a gente creia, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a mensagem do Evangelho, é nisso que a gente crê. Que se nós cremos em Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados, nós temos o perdão pelos nossos pecados e o livramento da morte. Pode passar. Foi. Eu não estou acostumado com isso. Outra coisa importante sobre isso é que Jesus ressuscitou, né? Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou e Ele oferece transformação para todo aquele que crê nele. Todo aquele que foi salvo pode ter o seu coração limpo e transformado e livre do pecado. E a partir daí começa o processo que a gente chama de santificação, né? Que é um crescimento no conhecimento de Deus, que a gente vai sendo tornado cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais semelhante a Ele, cada vez mais vivendo uma vida que glorifica a Ele. Mas além disso, Jesus também nos dá uma missão, né? Além de tudo isso que Ele faz por nós, de nos salvar, Ele nos dá uma missão, e essa missão está muito bem descrita lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, assim, nós vemos que nessa história, Jesus é o herói, né, que salva as pessoas do perigo de morte, como a gente estava falando, né, na história do mundo, na história real. Jesus é esse herói, mas muitas pessoas ainda não sabem da existência desse herói. E Ele nos convida a participar dessa missão. Ele não precisa da nossa ajuda,
mas Ele nos dá o privilégio de participar com Ele, anunciando essa salvação. E é uma missão muito importante, porque, pensem bem, eu, por exemplo, cresci numa família cristã. Graças a Deus tive esse privilégio. Desde cedo meus pais me ensinaram o Evangelho, me levavam na igreja, me falavam sobre Jesus. E a maioria das pessoas que eu conhecia, né, a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, a minha avó, os amigos mais próximos da minha família, o pessoal da igreja que eu convivia bastante, conheciam Jesus. Então, de certa forma, eu meio que achava que todo mundo conhecia Jesus. Eu não pensava sobre isso assim, tem pessoas que não conhecem Jesus. Para mim, todo mundo, de alguma forma, conhecia, né? Principalmente aqui no Brasil, que as pessoas todas conhecem o nome de Jesus, né? A maioria, na verdade. Só que com o tempo eu fui percebendo que não era bem assim, né? Com o tempo eu descobri que existem muitas, mas muitas pessoas que não conhecem a Jesus de fato e muitas que nem sequer ouviram falar sobre isso. E como a gente disse lá, se a salvação da morte, se a salvação da condenação do inferno é para aqueles que creem em Jesus, e uma pessoa não crê em Jesus, uma pessoa nem sequer conhece Jesus, então, logo, né, essa pessoa está condenada à morte. E é justamente por isso que eu disse, nesse exato momento existem milhares, bilhares de pessoas que estão correndo risco de morte, simplesmente porque não conhecem o nome de Jesus. Aqui trazendo números, né? Mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Então, deixando claro, aquelas pessoas que nem sabem da existência de um Jesus, que nem sabem da existência do Filho de Deus, nunca sequer ouviram falar. É um número muito expressivo. Mas, ao mesmo tempo, que tem essas pessoas, né, espalhadas pelo mundo, que nunca ouviram falar de Jesus, nós sabemos também que existem pessoas ao nosso redor que talvez já até ouviram falar de Jesus, mas que não conhecem, né? São coisas diferentes, ouvir falar e conhecer. E nós também precisamos nos preocupar com isso. Eu tive um exemplo muito recente, agora nessa última semana. Eu estava servindo no acampamento da Palavra da Vida e a gente estava lá com 180 juniores, né? Crianças de 7 a 12 anos. E eu fiquei responsável por um grupo de 10 juniores de 10 e 11 anos. E logo na primeira noite, conversando com eles, né, a gente conversando sobre a palavra que tinha sido pregada e tudo mais, eu perguntei se algum deles gostaria de orar, né, no final da nossa conversa. E um menino de 10 anos, eu falo o nome dele, é Igor, ele foi e falou assim, eu não sei orar, como que ora? E aquilo foi um certo espanto, assim, porque a maior parte daqueles juniores eram pessoas que já vinham de alguma igreja ou que tinham pais cristãos. E com o tempo, nós fomos percebendo o quanto ele não conhecia do Evangelho. E eu fui conversar com ele e ele me explicou um pouco sobre a família dele, que ele só tinha ido uma vez à igreja, numa igreja católica, mas que ele não sabia nada de Bíblia, que ele estava ouvindo aquelas histórias bíblicas pela primeira vez, que ele não sabia nada sobre Jesus. E, assim, foi um pouco chocante pensar que ali uma criança, um pré-adolescente ali de 10 anos, de Brasília, não conhecia Jesus, assim, tipo, ouviu vagamente, já tinha ouvido vagamente sobre Jesus, que é alguém que as pessoas pregam na igreja, mas que não fazia a mínima ideia da história de Jesus. E, então, assim, existe essa realidade, muitas vezes a gente não está atento, mas existem pessoas também aqui no Brasil, perto de nós, que nem sequer ouviram falar direito sobre Jesus. E só trazendo uma boa notícia sobre isso, é que ao final do acampamento, esse adolescente, ele orou ao Senhor, fez uma oração de confissão, crendo em Jesus, entregando a vida para o Senhor. E quero já compartilhar também um pedido de oração, que é para que o Senhor continue trabalhando na vida dele. Pelo contexto familiar, é possível que ele encontre muita resistência com os pais. Já tem uma líder de uma igreja que foi a caravana que levou ele, né? Uma caravana de Brasília, que vai acompanhar ele para que ele possa participar de uma igreja e das programações lá da igreja. Mas existe uma possibilidade muito forte de que os pais não apoiem. Então é um pedido de oração, né? Igor não conhecia o Evangelho, ouviu o Evangelho e creu no Senhor Jesus. Enfim, nós não podemos cair nos extremos, né?
Algumas pessoas enfatizam tanto as missões transculturais que se esquecem, né, do que está ao redor, né, da própria igreja, da vizinhança. Mas tem muitas pessoas que só olham para o próprio umbigo, né, que só olham para a própria região e não pensam também em bilhões de pessoas que não ouviram falar sobre Jesus. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso lendo o texto, mas é importante que nós não sejamos extremos, que nós sejamos equilibrados, né? Tem pessoas em todos os lugares que precisam ouvir de Jesus. E eu quero começar lendo Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse versículo é o chamado, né? A ordem, o imperativo de ir por todo o mundo, não só em um continente, não só em um lugar, não só em um quarteirão, mas por todo o mundo, e pregar o evangelho a todas as pessoas, sem exceção, sem distinção de classe social, de etnia, seja do que for, a todas as pessoas. A gente vê também nesse versículo qual que é a condição para a salvação. O que uma pessoa precisa para ser salva? A pessoa precisa crer, unicamente crer. E quem crê será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a gente vê, né, que o batismo ele é uma consequência ali, natural de quem crê, mas quem não será salvo é aquele que não crer. Vamos ler também Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos aqui que é o Espírito Santo que capacita os crentes a pregar o Evangelho, a testemunhar sobre o Senhor Jesus. E é muito interessante essa progressão que a gente vem, né? Ser testemunha em Jerusalém, aí é onde Jesus estava falando, né? Onde os discípulos ficavam, onde eles moravam. Judeia, né? Que era a região mais próxima. Samaria, que era o povo historicamente inimigo, né, dos judeus, e até os confins da terra. E o texto ele traz uma ideia de concomitância, assim, isso acontecendo ao mesmo tempo, né, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Se a gente estivesse esperando a pregação em Jerusalém acabar para ir para a Judéia, né, até hoje eu acho que o evangelho não teria chegado aqui. Mas graças a Deus isso tem acontecido no mundo todo. Então a gente vê a pregação em todos os lugares, né? Vamos ler também Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, né, que é o texto que a gente leu no começo. E vamos ler mais uma vez. Eu vou ler do versículo 16, a partir do versículo 16. Vou pegar um pouco melhor o contexto. Diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus manda que todos os seus seguidores, né, ele está ali falando para os discípulos dele, façam discípulos. E que tipo de discípulos? De todas as nações. Mas como que a gente faz discípulo, né? Ok, entendi, eu preciso fazer discípulo, essa é a missão que Deus me deu. Mas como que eu vou fazer isso? O texto continua: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E lembra que a gente leu: quem crer e for batizado? E para crer, a pessoa precisa ouvir do Evangelho. Então, ao dizer batizando-os, né, já traz toda essa ideia de pregar, de a pessoa entender quem é Jesus, crer e então ser batizada, né? Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, ou seja, faz parte da missão de Deus para nós o ensino, não é simplesmente pregar, batizar e deixar a pessoa viver do jeito que ela quer. Faz parte da missão de Deus para a igreja, para cada um de nós, ensinar a palavra de Deus, ensinar o que Jesus nos disse. E aí, ele garante, né, que estará conosco até o fim dos tempos, nos capacitando, nos ajudando, sendo nossa companhia, sendo nosso refúgio.
E outra coisa interessante nesse texto é que o versículo 19 ali, né, ele começa com portanto, né? Portanto, vão e façam discípulos. Isso nos obriga a olhar para o versículo anterior. E nós vemos Jesus dizer que foi-lhe dada toda a autoridade sobre o céu e a terra. Então a gente vê que a autoridade de Jesus sobre os céus e sobre a terra é a base do nosso envio, né? Então não é pela nossa própria força, não é pela nossa própria autoridade, mas é pela autoridade de Jesus. Jesus nos envia, então nós obedecemos. Então, todo discípulo é convocado à missão de ir pregar o Evangelho. Nós vemos Jesus dando essa ordem para os discípulos e isso também se aplica a nós. A autoridade dessa missão vem de Jesus, né? Como nós acabamos de ver aqui no versículo 18 e 19 de Mateus 28. A capacitação para essa missão vem do Espírito Santo, como a gente leu lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E a missão ela deve ser realizada em todo o mundo e a todas as pessoas, sem exceção. Então, nós vemos que é um trabalho muito grande, né? Um trabalho árduo. A seara é grande, os trabalhadores são poucos e Jesus nos convida, inclusive, a orar por isso. Então, tendo isso em mente, tendo em mente que Jesus nos salvou, que Jesus está trabalhando na nossa vida, nos transformando, e Ele nos dá essa missão, o que a gente faz com isso? Passos práticos. Primeiro, prega o Evangelho, né? Prega o Evangelho a todos que estão à sua volta, né? Faça discípulos onde você estiver. Então, aquele seu colega da faculdade, aquele seu colega do trabalho, que não conhece Jesus, que talvez já ouviu falar, mas que não sabe, que não creu ainda no Senhor Jesus, prega o Evangelho para ele, prega o Evangelho para a sua família, para os seus amigos, enfim, para quem estiver ao seu redor. Acho que o primeiro passo, assim, prático, é esse de cara. Ide e pregar o Evangelho. Então, prega o Evangelho aí onde Deus te colocou. Segundo passo, ore e contribua. Ore pelas pessoas que não conhecem o Evangelho, né, em primeiro lugar. Aquelas pessoas que estão distantes de Jesus, ore por elas, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor abra os olhos delas. Ore por elas. Ore pelos missionários, né, aqueles que foram enviados para lugares distantes, e estão ali trabalhando arduamente, enfrentando dificuldades. Ore por eles também. Ore pelos povos não alcançados, pessoas que estão numa condição ainda muito mais improvável de conhecer o Senhor Jesus. Ore por eles também. E contribua, né, se for possível. Existe muito recurso necessário para que a missão seja cumprida e Jesus nos chama a ser generosos, né, como a gente já falou um pouco hoje. Então, outra forma de se engajar na missão é contribuindo. E, muito importante também, é necessário que nós tomemos uma decisão com relação a isso. A palavra de Deus faz uma pergunta: como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, nós precisamos decidir ser um missionário, nós devemos decidir pregar o Evangelho, porque nós vivemos a nossa vida todos os dias com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e às vezes a gente só vive no automático. A gente busca ser um bom exemplo e isso é essencial. É essencial que a gente tenha uma vida reta, uma vida coerente com o Evangelho. Mas também é necessário que a gente abra a boca, né? Proclamar, anunciar, está relacionado a falar de Jesus, a falar do que Ele fez. Então é necessário que a gente tome uma decisão prática de servir a Deus. Como a gente disse no começo, todo discípulo de Jesus é convocado à missão de pregar o Evangelho. Todo discípulo de Jesus é convocado à missão de pregar o Evangelho. E é claro que existem pessoas que são chamadas, que possuem uma vocação e desejam ir para um contexto diferente, que desejam ser enviadas para lugares não alcançados ou para lugares que estão necessitando de uma necessidade mais específica. E talvez Deus coloque isso no seu coração em algum momento da vida, né? Deus não chama só jovens para missões. Quem sabe Deus te chame aí hoje, amanhã, e você decida também ser um missionário em outro contexto, né? Em outro lugar, ser enviado pela igreja. Se Deus colocar isso no seu coração, ótimo, glória a Deus, né? Os campos aí estão precisando. Acho que em todos esses anos assim, na igreja, eu nunca ouvi falar de um missionário que diz: nossa, lá onde eu estou trabalhando tá bom de missionário, não precisa de obreiro. Geralmente é o contrário, né? Tipo, tá precisando, a gente precisa de gente para ajudar, a gente precisa de gente para trabalhar.
Então, quem sabe Deus coloca isso no seu coração. Mas se Ele não colocar, né, se Ele não colocou um desejo específico, entenda que Deus te colocou onde você está. Deus não te colocou nessa igreja por acaso. Deus não te colocou no seu trabalho por acaso, na sua escola, na sua faculdade. E Ele deseja que você seja uma testemunha dEle, onde quer que você esteja. Então, faça discípulos aonde Deus te colocou. E se Ele te mandar para outro lugar, aí você faz discípulos lá, né? Então, todos nós somos chamados para isso. Todos nós, todos os discípulos de Jesus, somos convocados à missão de pregar o Evangelho. Convocados, ok? Jesus deu uma ordem. Portanto, ide. Portanto, vão. Então, não é uma opção. Eu acho que hoje eu vou decidir. Se a gente quer ser obediente, a gente precisa decidir isso. Então, você e eu, né? Fomos convocados por Jesus. Você foi convocado por Jesus. E a pergunta dessa noite é: você aceita essa missão? Você aceita essa missão? É algo que você precisa decidir no seu coração e responder isso para Deus, se posicionar e colocar isso em prática, né? Geralmente a gente faz isso na segunda-feira, né? A gente começa as coisas na segunda-feira. Amanhã é segunda-feira, né? É um bom dia para começar. Que o Senhor nos ajude nisso. Eu quero convidar vocês a fazer uma oração, pedindo para que o Senhor nos ajude nisso. Amém? Então, Senhor, mais uma vez nós falamos sobre missões, sobre a sua missão aqui na terra, Deus, sobre essa ordem que o Senhor nos deixou, sobre isso que é o desejo do seu coração, Pai, que teu nome seja glorificado, que o teu nome seja anunciado por toda a terra. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu me calei, que eu não falei do Senhor para as pessoas ao meu redor. Eu te peço que cada vez mais o Senhor coloque no meu coração e no coração dos meus irmãos, Deus, coragem, intrepidez para pregar a tua palavra, para fazer discípulos, Deus, para anunciar as boas novas da salvação, Deus. Quantas pessoas aí, aqui na nossa própria cidade, estão sofrendo sem esperança nenhuma. Senhor, que se morrerem hoje vão para o inferno. E nós temos a palavra da verdade, a palavra da salvação, e muitas vezes nós temos vergonha, nós temos medo. Por favor, nos perdoe e nos ajude, Deus, a sermos corajosos, a sermos fortes, a sermos obedientes ao Senhor e pregar a tua palavra. Nós também te pedimos por aquelas pessoas, Deus, que estão em lugares de perseguição, em lugares que outras religiões dominam e que é tão difícil o nome de Jesus chegar nesses lugares, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas também, que o Senhor envie obreiros e que o Senhor ajude aqueles que já estão nesses lugares, Deus, que o Senhor dê força, que o Senhor dê coragem, que o Senhor sustente eles em tudo que eles precisarem. E que o Senhor nos ajude como igreja, Pai, desde o começo desse ano, desde já de muito tempo, mas esse ano em específico, nós temos buscado nos tornar uma igreja missionária aqui na nossa cidade, e nós pedimos para que o Senhor toque no coração de cada um, Deus, para que cada um possa fazer a diferença onde está, que o Senhor dê estratégia para essa igreja, sabedoria, para que nós consigamos alcançar mais pessoas, Deus, com a sua mensagem, com a sua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, te peço que cada um aqui possa decidir hoje fazer a diferença, se posicionar e pregar o teu evangelho, a não se calar, mas ser obediente e fazer discípulos como o Senhor disse. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.